Até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Sabe aqueles pensamentos que surgem do nada? Aqueles que muitas vezes você preferiria não ter? Esses mesmos, os pensamentos intrusivos? Bom, para o psicólogo Carl Jung, eles são uma expressão de algo que todos nós temos, a nossa sombra. Mas o que isso realmente significa? Segundo Jung, a sombra é uma parte da nossa psique que guarda tudo aquilo que reprimimos. Nossos impulsos, fraquezas, traços de personalidade que preferimos esconder, ou até mesmo aspectos de nós mesmos que a sociedade desaprova. Em resumo, tudo que o nosso ego ou a nossa ideia de quem deveríamos ser se recusa a aceitar. Como o próprio Jung dizia, a sombra é aquilo que a pessoa não deseja ser. Ela é o lado escuro de cada um, o que está lá mesmo que não queiramos ver. Todas as pessoas, sem exceção, possuem sombra, e ela se forma desde cedo, a partir de tudo aquilo que nos foi dito ou que acreditamos ser inaceitável, errado ou indesejável. E quanto mais reprimimos esses aspectos, mais essa sombra cresce. E aqui está o ponto mais interessante. Entender e aceitar a sombra não é algo ruim, é uma oportunidade de evolução. Porque quanto mais luz jogamos sobre esses aspectos ocultos, mais podemos aprender com eles e encontrar um equilíbrio dentro de nós. Agora, para entender a sombra de verdade, precisamos falar do seu oposto, a persona. Em contraste com a sombra, que é tudo que reprimimos, a persona é a nossa máscara social. São traços que escolhemos expor ao mundo, aqueles que consideramos aceitáveis e que acreditamos que as pessoas irão aprovar. É como queremos ser vistos e reconhecidos. Jung definiu a sombra e a persona como dois complexos que juntos compõem nossa personalidade. Eu sei, parece informação demais, né? Mas, de forma simples, um complexo é como se fosse uma pequena personalidade própria, com desejos, características e reações específicas que vive dentro da nossa psique. Os complexos operam disputando espaço e até mesmo energia entre si. Esse equilíbrio entre sombra e persona é uma disputa constante. A persona, por exemplo, tenta manter a imagem aceitável e idealizada que construímos. Já a sombra tenta trazer à tona aqueles aspectos que não queremos ver, mas que fazem parte de nós. Essa troca de energia entre sombra e persona é inevitável e, segundo Jung, essencial para a nossa compreensão e crescimento pessoal. Quando reprimimos demais a sombra, ela só ganha mais força, e aí ela pode se manifestar de maneiras que nem sempre conseguimos controlar. Entender que esses complexos vivem dentro de nós é o primeiro passo para integrá-los. Ao fazer isso, podemos evitar que a sombra se manifeste de forma impulsiva ou destrutiva. No final, a ideia não é escolher um lado, mas sim equilibrar essa dualidade entre sombra e persona. Porque, para Jung, é nesse encontro com nossa sombra que começamos a nos conhecer de verdade, e é onde encontramos a liberdade para sermos completos. Muita gente tende a ver a sombra como algo ruim, mas na verdade ela não é necessariamente má. Essa visão acontece porque associamos a sombra àquilo que é socialmente inaceitável, algo que tentamos manter escondido, mas a sombra é apenas o oposto do que consideramos aceitável. Ela guarda traços que, para o ego, não combinam com quem achamos que deveríamos ser, mas isso não quer dizer que sejam ruins. Pegando um exemplo extremo, a sombra de uma pessoa violenta, como um assassino, pode incluir uma personalidade gentil, amigável e compassiva, que ele reprimiu ao longo do tempo. Ou seja, até a sombra de um criminoso pode ter características positivas, então imagine o que ela guarda para nós no dia a dia. Essas características reprimidas na sombra, inclusive, podem ser extremamente úteis. Pense numa pessoa que tem dificuldades em dizer não, em se impor, que está sempre tentando agradar e acaba se sacrificando para evitar conflitos. Para essa pessoa, a sombra guarda justamente aquilo que falta para ela, a coragem de impor limites e dizer não sem medo. Quando aprendemos a acessar essas características da sombra, conseguimos encontrar o que estava faltando para equilibrar a nossa vida. Em outras palavras, a sombra pode ser uma fonte de habilidades e forças que reprimimos por medo ou para nos encaixarmos em certos padrões. Jung acreditava que, ao integrarmos esses aspectos, conseguimos expandir a nossa personalidade de forma saudável e, mais importante, honesta. Abraçar a sombra não é ceder ao lado obscuro, mas sim usar o que ela oferece para nos tornarmos mais completos. Agora, tem um detalhe importante sobre a sombra que pouca gente percebe. Ela não age só internamente. Muitas vezes projetamos nossa sombra em outras pessoas, ou seja, aquilo que reprimimos em nós mesmos acabamos vendo e muitas vezes julgando nos outros. Você já parou para pensar porque às vezes certas atitudes de outras pessoas te incomodam tanto? Sabe aquele conhecido cujas atitudes você despreza e parecem te irritar mais do que o normal? Aquela pessoa que você critica achando as atitudes dela meio inaceitáveis ou inferiores?
Pois é, esse incômodo geralmente é um sinal claro de que estamos projetando nossa sombra nela. Esse sentimento forte de raiva ou desprezo é como uma bandeira vermelha indicando que algo reprimido dentro de nós está aparecendo de maneira indireta. A nossa mente, em vez de aceitar que o comportamento faz parte da nossa própria sombra, prefere vê-lo em outra pessoa. E esse comportamento que parece tão irritante e difícil de aceitar, bem, é justamente aquele traço que nós negamos ou reprimimos dentro de nós. Jung dizia que é muito mais fácil ver a sombra fora de nós porque é desconfortável demais admiti-la como parte da nossa própria personalidade. Então, quando você sentir esse tipo de reação forte em relação ao comportamento de alguém, experimente se perguntar: será que eu tenho algo assim dentro de mim que eu rejeito tanto a ponto de projetar nos outros? Reconhecer essa projeção é um passo importante para a integração da sombra. Afinal, aquilo que vemos de ruim nos outros muitas vezes é só um reflexo do que ainda não aceitamos em nós mesmos. Eu sei, é desafiador, mas começar a observar essas reações pode nos dar pistas preciosas sobre o que realmente faz parte da nossa própria sombra e nos ajudar a aceitar quem realmente somos. Integrar a sombra não é sobre vencer ou eliminar algo negativo dentro de nós. É sobre entender que todas as características, sejam elas boas, ruins ou incômodas, estão dentro de nós e nos fazem quem somos. Quando acolhemos nossa sombra, estamos aceitando que aqueles pensamentos ou impulsos dos quais muitas vezes temos vergonha também fazem parte de nós. Jung acreditava que acolher a sombra é reconhecer e aceitar os pensamentos dos quais não gostamos, aqueles que parecem surgir sem aviso e que nunca expomos. A integração acontece quando, ao invés de reprimirmos esses pensamentos, fugirmos dele ou nos julgarmos, nós os deixamos vir e ir sem resistência. É quando aceitamos que eles existem e permitimos que os sentimentos que eles trazem sejam sentidos, sem tentar escondê-los. Ao lidar com a sombra de forma consciente, mesmo que não tenhamos um controle total sobre ela, permitimos que sua presença nos ensine algo importante. A simples interação com a sombra, ainda que seja só observar esses pensamentos, já faz uma grande diferença. Isso nos ajuda a entender nossas reações e emoções de maneira mais clara e a viver de forma mais autêntica. A sombra é um conteúdo inconsciente, mas quando nos permitimos vê-la e conviver com ela, estamos dando espaço para que se torne uma parte integrada e não reprimida. É assim que, ao nos conhecermos mais profundamente, conseguimos encontrar um equilíbrio genuíno, aprendendo a lidar melhor com nossas emoções e a aceitar que ser humano é ser completo, com luz e sombra. Integrar a sombra não é só mais uma etapa do nosso autoconhecimento, é o caminho para acessar a completude no nosso ser. Porque é através desse equilíbrio que conseguimos realmente entender o que somos. Ao integrar a sombra, deixamos de ver o mundo em extremos e encontramos o meio termo, onde existe harmonia. E é aqui que Jung deixa uma lição importante, um equilíbrio entre bondade e maldade. Ser bom demais, sem limites, também pode ser nocivo, tanto para nós quanto para os outros. Como Jung disse, o bom não fica melhor ao ser exagerado, fica pior, e o mal pequeno fica maior ao ser desconsiderado e reprimido. A sombra é também parte da natureza humana, e é só à noite que não existem sombras. Ou seja, ignorar a sombra ou querer ser apenas bom pode distorcer nossas intenções e o nosso próprio bem-estar. Além disso, integrar a sombra nos traz novas habilidades e forças, como aquela que comentamos antes. Uma pessoa que sempre tem dificuldade em dizer não, ao aceitar sua sombra, pode finalmente desenvolver a habilidade de impor limites. Essas qualidades que achamos não ter são, na verdade, partes reprimidas, esperando que sejamos honestos o suficiente para deixá-las emergir e nos tornar mais completos. Então, ao final de tudo, acolher a sombra é aprender a lidar melhor com nossos próprios limites e a conviver com nossos próprios defeitos. É nos tornarmos inteiros, humanos, completos, com tudo que há de luz e sombra em nós. Se essa ideia soa desafiadora, pense que, ao explorar e aceitar o lado que preferimos esconder, também damos espaço para nossa verdadeira essência florescer.